Por que utilizar o método? Por que utilizar o princípio dia e ano na interpretação das profecias nos protege de cair em especulações? Uma excelente pergunta. E quais os elementos apoiam a utilização desse método? Por favor, então, meus amigos, os comentários de vocês nesse momento. Bom dia, Du. Eu que vou começar a comentar e eu quero responder a segunda parte aí da sua pergunta: quais elementos apoiam a utilização do método princípio dia ano? Antes eu quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, viu? Que Deus abençoe vocês. Então, qual é o elemento que apoia a utilização desse método? O elemento é esse aqui. Vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver? É a própria Bíblia. A Bíblia, ela se explica, ela se revela e ela nos faz entender. E por que nós utilizamos aqui esse princípio dia-ano? E a gente vai entender através de dois trechos da Bíblia esse princípio. E olha só o que diz em Números, que foram os versos que a lição mesmo nos trouxe, né? Em Números 14, verso 34, vai dizer uma coisa que vou ler para vocês. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experiência do meu desagrado. Então veja só. Aqui em Números está dizendo de 40 dias que espiaram a terra. Deus, por conta da iniquidade do povo, e essa é uma palavra-chave para a gente entender esse princípio dia-ano. Então ele fala assim, olha, 40 anos vocês ficarão no deserto por conta da iniquidade de vocês. E agora a gente vai lá em Ezequiel 4, a partir do verso 5. Eu sei que a lição não mencionou esse verso, mas eu quero trazer ele aqui para a gente analisar. Veja só a semelhança que vai falar, a semelhança de Números. Então, olha só o que os versos 5, 6 e 7 vai dizer. Então, só para a gente entender a minha linha de raciocínio. Em Números, a gente está falando de dia, ano e de iniquidade, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui em Ezequiel. Veja bem, olha, no verso 5 vai dizer, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiverdes cumpridos esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Aí o verso 7 vai falar do princípio de ano. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Veja que aqui em Números está dizendo que a iniquidade, por causa da iniquidade do povo, Deus daria um período, e esse período, no mesmo período que ele disse que era dias, agora ele fala assim, olha, esses períodos eu transformarei em anos. E agora nós vamos pensar, por que a Bíblia diz isso para nós? Por que em Números, em Ezequiel está falando de iniquidade? E por que transforma isso em dia, ano? Vocês percebem que nesses dois lugares fala da mesma coisa, de iniquidade e de expiação de pecados. Isso a gente se remete a quê? A uma tipologia específica. E qual é essa tipologia específica? Quando eu falo de expiação de pecados, quando eu falo de iniquidade, onde eu posso resolver isso? Qual é o lugar que o judeu, na cabeça do judeu, ele pode resolver a questão do pecado? Ele pode resolver a questão do pecado no santuário. Mais especificamente na sexta festa de Israel, que era o Yom Kippur.
E o que é isso? Nada mais é do que o dia da expiação. O dia em que a iniquidade do povo era expiada, o dia que o pecado, que havia a expiação do pecado, e agora o povo, ou ele era, ou ali havia o perdão do pecado, ou a condenação por não arrependimento. Agora, se a gente for em Daniel capítulo 8, verso 14, nós vamos ver o seguinte. Antes do verso 14, o que diz no total de Daniel 8? Daniel 8 conta de um bode e um carneiro. Né? Diz que o bode vence a disputa, né, entre o carneiro e o bode ele vence. Dele sai um chifre pequeno que cresce, que vai para o sul, oriente, terra gloriosa. E faz, nos versos seguintes, nos versos ali do capítulo 8, um estrago. Qual que é o estrago que esse chifre pequeno faz no capítulo 8? Veja bem, ele pisa e lança por terra as estrelas, ele se engrandece até o príncipe do exército, ele tira o diário ou sacrifício diário, ele deita por terra a verdade e o que ele faz prospera. E aí, Daniel, houve uma pergunta no verso 13, e a pergunta de um santo que diz assim: até quando vai durar essa transgressão, ou esse pecado, ou essa iniquidade? Veja que quando transfere-se dia para ano em números, está se referindo à iniquidade. Em Ezequiel, a mesma coisa. A iniquidade do povo era tão grande e Deus ele faz essa transferência de dia para ano. E a mesma coisa acontece aqui, que interessante, né? Que em Daniel 8 fala de iniquidade, fala de pecado. E olha para onde eles vão. Eles vão para o santuário. E aí a pergunta do capítulo do verso 13 diz assim: até quando vai durar essa transgressão? Até quando vai durar esse pecado, essa iniquidade? Aí vem o verso 14: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Então, se nós observarmos, nós fizemos uma comparação de texto, nós vamos ver que esses três textos estão se referindo à mesma coisa, e dizendo que haveria uma cessação da transgressão, uma cessação do pecado, por conta da expiação desse pecado. E é por isso, por conta dessa evidência, que é uma evidência basilar para nós, nós podemos entender que as 2.300 tardes e manhãs se refere a anos proféticos, não dias literais, tá? Essa é a minha contribuição. Ok, Lu, tá subindo o nível, né, Lu? Muito obrigado aí pelo comentário. Esse processo, né, essa chave, como a Lu colocou um slide bem bonito aí, do princípio, dia, ano, talvez para nós, na época que nós estamos vivendo, a gente fala isso, fica meio estranho para as pessoas. Só que, como nós estudamos escrituras, se nós avaliarmos o tempo que foi escrito, a literatura que foi usada, o povo hebreu, isso não era algo, uma novidade, era mais comum eles terem essa identificação do dia-ano. Eu queria citar aqui alguns textos, só para a gente ter uma ideia também. Aqui no Êxodo, no capítulo 13, no versículo 10, no Êxodo 13 está falando da santificação dos primogênitos. Olha que interessante, no verso 10 diz assim, ó: portanto, tu guardarás este estatuto, ou seja, a respeito disso, a seu tempo, de ano em ano. Isso não queria dizer que o povo deveria guardar o estatuto uma vez por ano, e sim de ano em ano, 360 dias. Então, são todos os dias do ano. Outra referência também importante que a gente pode estar citando é aqui no livro de Levítico. Levítico 25, ele trata a respeito disso. Quando do capítulo 1 até o 7, ele fala do ano sabático. Ou seja, por 6 anos, eles iam produzir na terra, só que no sétimo ano ia haver um descanso. Faz uma referência a Gênesis na semana da criação. Então, uma semana normal e uma semana de anos. E ele conclui também essa questão no ano do jubileu. E o versículo 8, ali em Levítico 25, diz assim, ó: também contarás 7 semanas de anos. Ó, semanas a gente entende como dias, lá do Gênesis. Então, vamos contar semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas, de anos, perdão, terão
49 anos, e esse era o ano do jubileu. Então, eles tinham essa contextualização entre anos e dias. Então, para eles era algo até mais simples. Eu queria citar um trecho também de um estudioso, escreveu aqui Os Segredos de Daniel, Jacques Lucan, na página 149 do seu livro, ele falando a respeito das 70 semanas de Daniel, ele diz assim, ó, tanto a tradição judaica quanto a cristã têm entendido as semanas de Daniel como semanas de anos. 70 semanas é o princípio da profecia que a Lu citou, das 2.300 tardes e manhãs. E ele cita para nós algumas literaturas importantes, bem antigas, que tratam desse assunto, como, por exemplo, o livro do Jubileu, o Testamento de Levi, que era do 1º século antes de Cristo, o Talmud. Então, são literaturas importantes que citam também a referência do princípio de ano. E ele apresenta também alguns exegeses, pessoas que fazem essa tradução, explanação desse contexto, pessoas importantes dos primeiros séculos, como Saada Ganon, Rashi, Ibn Enra. Então, essas pessoas também aplicavam essa questão para a interpretação dessas profecias. E ele conclui dizendo assim, ó, que o princípio de anos de interpretação provavelmente é o mais antigo e o mais sólido princípio na exegese de nossa passagem. Ou seja, isso, como o Du havia comentado, não é uma coisa que o adventista inventou para poder explanar 2.300 tardes e manhãs. Isso é algo que já é bem conceituado aí na aplicação à profecia. Bom, o fato é que a gente sabendo desse princípio, como que a gente vai aplicar esse princípio? Eu não posso pegar o princípio dia a ano e colocar em qualquer lugar para fazer uma exegese. Vai ser um erro. Então, eu queria destacar, e a lição trouxe para nós, 3 pontos importantes. O primeiro deles, o uso de símbolos. Por exemplo, quando eu vou ali para Daniel 7:8, até uma passagem que a Lu está citando, aparecem ali alguns animais que não são animais literais, né? São símbolos representando poderes, autoridades. Enfim, quando eu pego o trecho, por exemplo, que a Lu citou, eu não posso pegar esse trecho e colocar ele como algo literal, porque não vai dar certo, eu não vou conseguir encaixar o texto. Então, se eu estou apresentando dentro de um contexto simbólico, e lá tem um período de tempo, eu preciso considerar aquele período de tempo como simbólico. Dessa forma, eu aplicando essa chave dia-ano, eu vou conseguir uma fiel interpretação. Muitas pessoas têm sugerido isso para outras passagens, por exemplo, o Gênesis. Nós já estudamos muito a respeito disso, mas veja bem, que quando nós vamos para o Gênesis na criação, Deus está criando coisas literais. Deus está criando o quê? A terra, o mar, Deus cria os animais, cria as plantas, cria o homem, coisas literais. Então, os dias de Gênesis são dias literais. Esse princípio de ano não se aplica principalmente à questão do Gênesis. Então, que fique bem claro, o Gênesis é literal. Quando nós aplicamos em coisas não literais, passagens não literais, que têm símbolos, então nós aplicamos sim a questão dia-ano. Um segundo ponto são os longos períodos de tempos, ou seja, o Val deu uma explanação para nós que fala ali de vários reinos que foram surgindo em grandes espaços de tempo. Então, se nós colocarmos nesse grande espaço de tempo entre os reinos, aplicar de forma literal os tempos, nós não vamos ter um encaixe perfeito na história. Um exemplo disso, nós vemos em Daniel 7:8, que quando Daniel ele tem a sua visão no capítulo 7, ele vai falar que no reinado de Babilônia, ele começa a visão com o reinado de Babilônia. Já no capítulo 8, ele começa a transferir ali a mensagem que ele tinha recebido a partir do governo da Medo-Pérsia. E um terceiro ponto muito importante são as expressões peculiares ou diferentes, ou seja, quando Deus vai relatar dessa forma, ele não coloca dias, meses, nada disso. Ele usa, por exemplo, ali Daniel 7:25, que fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, levando em consideração que quando é plural no hebraico tem sentido de dualidade, então um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também aparece ali em Daniel 8:14, a Lu falou, até 2.300 tardes e manhãs. E esse mesmo, o texto que nós vemos em Daniel 7, ele aparece em Apocalipse 12:14, também faz referência a um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, é dessa forma, Deus prolonga o tempo
para deixar de forma correta o encaixe dentro da história. Amém?